Abra sua Bíblia no livro de Oséias, capítulo 2. Oséias é depois de Daniel. Se você achar Daniel, e se você achar Joel, é antes de Joel. Oséias capítulo 2, nós vamos ler 3 versículos. Melhor, eu vou ler, não vou pedir à igreja para ler junto comigo, porque hoje eu estou com uma Bíblia diferente. Eu trouxe minha Bíblia de estudo, que é a King James atualizada. Eu trouxe ela hoje. E aí a versão é totalmente diferente, não dá para acompanhar vocês. Aí eu vou ler na minha versão, vocês só acompanhem aí. São só 3 versículos também, mas eu vou pedir que você fique com Oséias capítulo 2 aberto, tá? Não fecha não. Oséias capítulo 2, eu vou ler do verso 14 ao verso 16, amém? Do verso 14 ao verso 16. Diz assim a palavra de Deus: apesar de tudo, decidi trazê-la para mim. Eis que vou levá-la para o deserto, e lá, a sós, falarei ao seu coração. Verso 15. Ali eu lhe restituirei as suas vinhas e transformarei o vale de Acor, problemas, numa porta de esperança. Ali ela haverá de conversar comigo, como nos dias da sua tenra idade, como no dia em que deixou o Egito. Verso 16. Naquele dia assegura Deus: tu me chamarás meu marido, e não mais dirás Baal, meu Senhor. Amém? Deus possa estar abençoando, a leitura da sua palavra. A mensagem se encontra em Oséias, capítulo 2, do verso 14 ao verso 16. O título da mensagem é o casamento de Deus com o seu povo. Casamento de Deus com o seu povo. E o objetivo da mensagem: despertar a igreja para a urgente necessidade de viver e depender exclusivamente do Senhor em toda e qualquer situação. É o objetivo da mensagem. Oséias capítulo 2 vai falar de quê? Vai falar da infidelidade de Gomer, que é evidenciada em Israel, que Israel é o povo de Deus, tá? O livro de Oséias, ele trabalha muito com metáfora e símbolo. Então, a história de Oséias com Gomer, que é uma prostituta, é uma metáfora, é um símbolo, é para expor a situação de Israel. Então, toda vez que Deus usa uma metáfora, é um símbolo, é para falar algo da vida de Israel, E aqui, nessa situação, não foi diferente. Então, capítulo 2 vai falar da infidelidade de Gomer, que é evidenciada em Israel, que é o povo de Deus, Israel chamado de povo de Deus. O comportamento traidor e lascivo da nação feriu o coração de Deus. Nação quem? Israel, o povo de Deus. Então, o comportamento, a traição do povo de Deus, de Israel diante de Deus, feriu o coração de Deus, devido à situação. E a gente está no capítulo 2 de Oséias, mas o capítulo 1 de Oséias, se você pegar em casa, for ler o capítulo 1 de Oséias, vai falar a esposa e os filhos de Oséias,
que vai falar o quê? Vai falar do casamento dele com a prostituta, mas é uma metáfora, é símbolo, tá? Mas vai falar aqui do casamento dele com Gomer, né? Apresenta a história do profeta e seu casamento com Gomer. Uma infiel, uma mulher infiel, uma mulher que era uma prostituta, tá? E ela é vista como uma metáfora do relacionamento de Deus com Israel. Por que é vista como uma metáfora com o relacionamento de Deus com Israel? Porque Israel, sendo povo de Deus, traiu Deus, abandonou Deus, largou Deus, né? Então foi viver de forma diferente, adorando outros deuses. Então, por isso, essa comparação, por isso, essa metáfora, né? E eles têm 3 filhos. Aí depois em casa você lê com calma que esse casamento de Oséias com Gomer, Gomer, né? Eles tiveram 3 filhos. E cada um com um nome simbólico. Então, quando você for estudar em casa, você vai ver isso. Cada um tem um nome simbólico que prenuncia o julgamento e a restauração de Israel. O julgamento pelo acontecido, né? E a restauração porque o amor de Deus, a misericórdia de Deus é tão grande que mesmo Israel traindo Deus, Deus não consegue abandonar Israel. E aí vem a restauração futuramente, né? E aí vem o nome dos filhos, né? Então, nesse casamento, que foi uma ordenança de Deus, que ele casa com a prostituta e tem 3 filhos, e quando nasce o primeiro filho, Deus fala assim, ó, coloca o nome de Jezreel, nome bacana para colocar no seu filho ou na sua filha, se você tiver hoje, tá? Jezreel. E o que significa esse nome? Refere-se a um lugar de violência e derramamento de sangue. Ó o significado do nome. Aí, a esposa de Oséias tem um segundo filho. O nome do segundo filho. Aí Deus manda colocar Lo-Ruama. E o que quer dizer Lo-Ruama? Indica que Deus não mostrará mais compaixão com o reino do norte. Quem é o reino do norte? O reino do norte é Israel. É o povo de Deus. Então, esse nome significa que Deus não mostrará mais compaixão. Deus não terá mais misericórdia daquele povo. Vou largar para lá. Acabou a minha paciência, acabou meu amor, acabou a minha misericórdia com o povo de Israel. Por quê? Porque me traiu, me largou para ir adorar outros deuses, deuses de Baal e muitos outros lá. Então, houve uma traição, né? E aí, depois nasce quem? O terceiro filho. Aí Deus fala assim, coloca o nome de Lo-Ami. Qual é o significado? Significa que o povo de Israel não é mais o povo de Deus. Então, Deus fala assim, não é mais meu povo. Aí eu fico imaginando Deus, né? Porque depois Deus não consegue. O amor de Deus é uma coisa tão maravilhosa, tão infinita, que é uma promessa e ele não consegue, Aí, significa que o povo de Israel não é mais o povo de Deus. Aí, então, a gente tem aqui o casamento, que é uma metáfora, um símbolo, né? Está no capítulo 1. E aí, Oséias tem esses 3 filhos, com esses 3 nomes que Deus mesmo mandou colocar, por causa do significado, foi tudo escolhido por Deus. E Deus ordenou, procura uma prostituta para você casar, isso tudo para fazer uma comparação com o povo de Deus no capítulo 2. Por quê? Porque o povo de Deus, Israel, fez igualzinho a prostituta. Fez igualzinho. E aí o Senhor Deus declara que esta conduta não será tolerada e anuncia grande juízo contra o reino do norte. Então, fala assim, não vou tolerar, e então agora vai cair um juízo em cima de vocês. E aí, contra o reino do norte, você já aprendeu, que eu falei ainda há pouco, que o reino do norte é quem? É o povo de Deus, é Israel. O reino do norte é Israel, né? E aí Deus, então,
fala que vai haver punição, vai haver consequência, né? Contudo, há uma promessa de aliança eterna com Israel. Olha só, aí diante disso tudo, aí vem uma promessa de aliança eterna com Israel. Isso está no capítulo 2. Deus já mudando a história do povo de Israel. Deus já está mudando a história do povo de Israel, né? Promessa de quê? Promessa de restauração, promessa de perdão, promessa de provisão, promessa de renovo, promessa de restituição. E assim, Deus também faz conosco, porque a gente erra também. A gente é falho, a gente erra com Deus. E aí Deus também, em alguns momentos, nos trata também de alguma forma parecida aqui, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente, mas essa promessa também cai sobre nós de restauração, de perdão de Deus na nossa vida, de provisão, de renovo, de restituição, né? Também cai sobre a nossa vida, pelo nosso comportamento. Não somos abandonados pelo Senhor, nem entregue à própria sorte, como muitos pensam, né? Que tem uns crentes aí que só Jesus na causa. Ah, que Deus me abandonou. Ah, que não sei o quê. Ah, que não sei... Nada disso. Nada disso. É ensinamento. É disciplina. É amor de Deus. É compaixão de Deus. É misericórdia de Deus sobre a sua vida. Então, quando você estiver nessa situação, não pense que Deus te abandonou, não. Ele está te restaurando. Ele está fazendo tudo para te ter de volta, para colocar você na posição, no lugar certo que Ele quer. E é assim que Ele faz. Tá? Então, não somos abandonados por Senhor, nem entregue à própria sorte. Sua bondade é a causa de não sermos consumidos, e sua fidelidade dura para sempre. Você crê nisso? Amém. Você crê que a bondade... Acabamos de cantar aqui, né? A bondade de Deus, né? Acabamos de cantar. E eu nem combinei com o Elton. Falei, bota a bondade de Deus aí hoje, aí que está dentro da... Nem falei nada para o Elton. E ele colocou a bondade de Deus ali, cooperou com a mensagem, mas é o Espírito Santo de Deus que a gente sabe, né? Então vamos lá. Então vamos para a divisão do capítulo 2 de Oséias, que é o que eu venho falando desde o início. Deixa eu beber um H2O aqui um instante. Vamos lá para a divisão. Do capítulo 2 de Oséias, do verso 1 ao verso 9, tu vai encontrar a fidelidade de Israel em Gomer. Por que a fidelidade de Israel? A fidelidade de Israel é o povo de Deus, mas Deus então usa a metáfora lá do casamento de Oséias para falar dessa infidelidade do povo. Então você vai encontrar isso aonde? Do verso 1 ao verso 9. Do verso 10 ao verso 13, o Senhor anuncia o juízo sobre o povo de Israel devido ao comportamento errado do povo de Israel. Então você encontra do verso 10 ao verso 13. E do verso 14 ao verso 23, a promessa da aliança eterna que caiu para aquele povo, mas que atinge também a Igreja Presbiteriana do Centenário hoje. E todas as igrejas espalhadas pela face da terra. Amém? Aí é a promessa da aliança eterna do verso 14 ao verso 23. E aí nós vamos destacar alguns trechos desse capítulo. São 23 capítulos, mas eu vou falar somente de alguns, bem rapidamente, não vai demorar muito, você vai para casa. É rápido. Então, vamos lá. Então, você que ficou com a sua Bíblia aberta, eu vou ler na minha versão, que é diferente. Hoje eu trouxe a Bíblia de estudo que eu tenho. E você vai acompanhar na sua Bíblia. Então, vamos lá.
Versos 5, 6, 7 e 8. Eu falei que do verso 1 ao verso 9, a gente vai encontrar o quê? A infidelidade de Gomer em Israel. Então, aqui, nesses versos, está a infidelidade. E aí o verso 5 diz assim, ó, verso 5, acompanhe na sua Bíblia. Pois a mãe deles se prostituiu, aquela que os concebeu agiu com torpeza e vergonha, porque alegou: irei atrás dos meus amantes, que me dão alimento, pão, água e também lã, linho, azeite e bebida. Usando a metáfora do casamento de Israel com Gomer, sua esposa, o que ela fez? Ela largou Oséias e foi atrás dos amantes. Por que foi atrás dos amantes? Porque ela era uma prostituta. Aí ela foi atrás dos amantes e ela foi atrás de quê? Que me dão alimento, pão, água e também lã, linho, azeite e bebida. Agora pergunto eu a você, ela não tinha isso aqui de Oséias? Tinha. Mas ela optou, ela escolheu ir atrás dos amantes, atrás de alimento, né? Pão, água, lã, linho, bebida e azeite. Agora vamos falar do povo de Israel. O povo de Israel fez a mesma coisa. O povo de Israel também largou Deus para fazer a mesma coisa. Agora pergunto eu, eles não tinham a provisão de Deus em sua vida? Tinha. Deus não cuidava deles? Cuidava. E cuidava com muito amor e com muito carinho, com muita compaixão, com muita misericórdia, com muito amor. Deus cuidava. Por quê? Porque é o povo escolhido dele. E aí, o que o povo de Israel faz? Trai Deus. Quem traiu o esposo, o marido? Foi a esposa, que é a noiva, que é a igreja. E aí foi adorar quem? A outros deuses que nada pode fazer, que a gente sabe. Lá, os deuses de Baal, Balaim, sei mais o quê. E aí feriu o coração de Deus. Se é uma coisa que Deus, assim, fica, vamos dizer assim, para você entender, eu não sei se o coração de Deus fica triste, mas para você entender, é quando você pega uma glória que pertence a Ele, e somente a Ele, e a gente canta muito isso, toda honra, toda glória, todo louvor, pertence a quê? A Deus e a mais ninguém. Aí você pega essa glória que é dele e dá para outro. E aí o povo de Israel tinha todo esse cuidado também, como tinha a esposa de Oséias. Ela tinha tudo aquilo ali, ela não precisava ir atrás dos amantes, porque Oséias também cuidava. E é a mesma coisa o povo de Israel, Deus cuidando do povo de Israel, e o povo de Israel larga Deus para ir atrás também de comida, bebida, outras coisas. Fez igualzinho. Fez igualzinho. Então a gente vê aqui a infidelidade de Gomer em Israel, com o povo de Deus. Aí o que diz o verso 6? Portanto, eis que cercarei o seu caminho, presta atenção. Portanto, eis que cercarei o seu caminho com espinhos. Isso é Deus. E erguerei uma muralha contra ela, para que não consiga encontrar as suas veredas. Ela correrá atrás de seus amantes, mas não os alcançará. Procurará por eles, mas não os achará. Então refletirá: irei e tornarei para o meu primeiro marido. Olha essa coisa interessante.
para o meu primeiro marido, porquanto eu estava bem melhor antes do que agora. Todavia, ela não quis reconhecer que fui eu que lhe propiciou o trigo, o vinho, o azeite. Olha Deus falando, foi Deus que fez tudo isso. E lhe multipliquei a prata e o ouro que eles usaram para adorar a Baal. Pegaram as bênçãos de Deus, usaram as bênçãos, porque tinha provisão, gente. Não precisava ter feito isso. Usaram as bênçãos de Deus, tudo que Deus dava para eles, eles não reconheceram que vinha de Deus e foi pegar e oferecer tudo isso para Baal. Aí, mas Deus, o que Deus fez? Porque Deus tinha um plano, né? Deus fala assim, ó, não tem mais o meu amor, não tem mais a minha misericórdia, acabou. Vou punir vocês. Mas aí Deus começa a mudar, porque ele não consegue, gente. Ele não consegue. Aí ele começa a mudar, ó. Eu cercarei seu caminho, ó, com espinho, erguerei uma muralha contra ela, para que não consiga encontrar suas veredas, ou seja, o seu objetivo, o seu alvo. E Deus, então, começa a colocar os obstáculos, aí a pessoa não consegue chegar lá e fazer o que ia fazer. Aí o que ela faz assim, ó? Voltarei, então, para o meu primeiro marido, porque a situação que eu estou me encontrando agora, lá estava melhor. Mas tudo, providência de quem? De Deus. Mas por que Deus fez isso? Por causa do amor, por causa da misericórdia. Há uma promessa. E Deus não vai ser infiel com ele mesmo. Ele não consegue. Ele não consegue. E aí a pessoa, então, reconhece e volta. E aí volta. Mas era isso mesmo que Deus queria fazer. E ele não faz isso com a gente? Quantos passou um tempo na igreja? Não vou dizer que isso vai acontecer com todo mundo, tá? Mas passou um tempo na igreja, foi para o mundo, aí depois de 5 anos, 10 anos, voltou. Aí ficou firme até morrer. Ah, mas por quê? Porque Deus trouxe. Porque Deus foi buscar o amor de Deus, a compaixão de Deus. E assim ele fez aqui com o povo de Israel. Ah, tem daqueles que vão e não voltam mais. Mas se é escolhido de Deus, se tem promessa de Deus na vida, Deus vai trazer de volta. Deus vai buscar. Se for escolhido, vai voltar. Aí do verso 14, 15 e 16, a gente vai ver aqui a promessa da aliança eterna para todos nós. Aí o que diz o verso 14? Apesar de tudo, eu, Deus, decidi trazê-la para mim. Apesar da traição, apesar do que o povo fez, pegou as bênçãos de Deus e foi lá oferecer para Baal, lá, para os outros deuses. Mas apesar disso, Deus fala assim, mas eu decidi trazer de volta. Você faria isso? Eu faria isso? De jeito nenhum. Né? Mas Deus é Deus e ninguém explica Deus. Não é verdade? Deus tem uma esquisitice que é dele. Que é dele. E ponto final. E acabou, não tem que... Ele curou o cego de um jeito, curou o cego de outro jeito. Mas por que ele não curou igual aquele ali? Aquele ali mandou passar lama, vai tomar banho, vai fazer lavar o rosto, esse aqui não. Está curado em nome de... mas essas esquisitices é de Deus. E acabou, tu não tem que questionar. É mistério de Deus. Mistério de Deus. Aí diz assim um verso 14. Apesar de tudo, decidi trazê-la para mim. Eis que vou levá-la para onde? Para o deserto. E lá a sós
falarei ao seu coração. Isso aqui é legal pra caramba. Aí Deus leva o povo de Israel para o deserto. Para o deserto. Com propósito, é lógico. Não é diferente com a igreja de hoje, nos dias de hoje, não. Porque Deus, às vezes, pode chegar e te tirar do meio da multidão, te levar para um lugar deserto, para que ele fique a sós com você. Como ele vai fazer, eu não sei, mas se ele quiser fazer isso, o que ele fez com o povo de Israel? Ele levou o povo de Israel para o deserto para ficar a sós com o povo de Israel e falar com o povo de Israel. E ele pode fazer isso comigo e com você. Nos tirar da multidão, nos levar para um lugar que a gente fique sozinho, né? Para falar com você, para falar comigo. É Deus. E ele precisa disso. Porque senão você não dá atenção para ele. Por que o povo deu atenção para Deus no deserto? Não tinha outro. Estava sós, era o Deus e o povo de Deus. Era o povo de Deus e Deus. Apesar de tudo, né, em Deus fala: levarei lá a sós e falarei ao seu coração. Ah, Deus é tremendo, Deus é muito maravilhoso. Muito maravilhoso. Verso 15. Ali eu lhe restituirei as suas vinhas e transformarei o vale de Jacó. Problema. Vale de Jacó é problema, tá? Aí Deus fala assim: eu transformarei numa porta de esperança, verso 15. Ali ela haverá de conversar comigo como nos dias da tenridade, ou seja, como antigamente, como na infância. Como no dia em que deixou o Egito, lá atrás. Ó, que bacana, como deixou o Egito. Aí depois, já viu o crente, o primeiro amor? Gente, daqui 5 anos, 2 anos, aí que a gente fala assim, tem que voltar ao primeiro amor. Olha Deus falando aqui, que eles voltar à sua tenridade, como no dia que deixou o Egito. Como no dia que deixou o Egito. Era firme com Deus, aí depois abandona. A gente sabe a história, né? Então a gente vê aqui no verso 15: transformarei o vale de Jacó. Aí a gente vê aqui, interessante, nessa transformação, verso 15, olha a profundidade do texto. A profundidade do texto. Penetre no texto e veja a sublime lição dessa restauração. Restauração que Deus pode e quer fazer em nós através do seu sobrenatural. Veja algumas coisas interessantes. Aí Deus fala assim: extremamente estranho para dar ou ter colheita de uva no deserto. Colheita de uva no deserto. Mas Deus não falou que ia transformar? Que eles iam colher nas vinhas? No deserto? Areia pura. Deserto que é um lugar de solidão, medo, pavor, abandono, frio intenso, calor escaldante, e onde se você se perder, dificilmente tu acha a saída. Aí Deus fala assim: vocês vão colher. Que transformação! Vai haver uma porta de esperança. Quem falava em porta de esperança era o Silvio Santos, né? Vão abrir a porta da esperança. Aí a pessoa ganhava ou não o prêmio aqui. Com Deus aqui ganhou, é certo, ganhou. Ganhou muita uva para colher, muito fruto. Mas é Deus, vale de Jacó, lá no deserto. Aí Deus fala assim: vocês vão colher. Vale de Jacó, um vale que tem um significado muito especial. Significado especial, bacana. Sabe o que significa? Amargura, sofrimento do problema. Só Deus, gente. Só Deus para fazer um negócio desse. Pegar um lugar desse.
Uma melhor tradução seria vale de tribulação. Seria a melhor tradução. Um lugar associado ao pecado e morte. E esse vale de Jacó seria transformado em uma porta de esperança. Ali ela seria ouvida, prestativa e relembrada dos poderosos feitos de Deus aos seus pais no passado. Era o propósito de Deus. Era o propósito de Deus. E aí Deus leva para um lugar, para o deserto, para falar, abençoar, para que eles caiam na real. Não é diferente comigo e com você, não. Se você abandonar o Senhor e for um escolhido de Deus, e Deus te amar, Ele vai te levar para um lugar para ficar a sós contigo, mas é porque Ele te ama e Ele quer te restaurar. E porque você é um escolhido de Deus, e porque há a promessa de Deus na sua vida. Você crê nisso? O crente cresce em tribulação. Você entende isso? Que o crente cresce em tribulação? No mundo tereis, você só tem que ter bom ânimo. Deus está contigo. Mas tu cresce em tribulação. Foi assim no começo da história com os grandes homens e mulheres que o Senhor, do Senhor, e será conosco até a volta de Cristo. Foi assim desde o início, gente. Vai ler a história. Pega a Bíblia e lê desde Gênesis lá até Apocalipse. Foi assim com os grandes homens, com as grandes... E vai ser comigo e com você até Jesus voltar. Esquece. Aceita. Presta atenção numa coisa. Enquanto coisas terrenas estiverem em atividade na sua vida e na minha vida, as coisas espirituais não operam. Não tem. Não vai misturar. Enquanto as coisas terrenas estiverem em atividade na minha vida e na sua vida, as coisas espirituais, ou podemos dizer as coisas sobrenaturais de Deus, não vai operar na minha vida e na sua vida. Não vai sobressair. Por quê? Porque tu tem que escolher o que tu quer da tua vida. Ou esperar que Deus tome uma atitude e faça como fez com o povo de Israel. Te leve para o deserto para falar a sós com você e mudar a tua história. Embora chamado de povo de Deus, o reino de norte, Israel, embora chamado de povo de Deus, não vivia como tal. É diferente dos dias de hoje? Nós não somos chamados povo de Deus? Estamos vivendo como tal? Estamos dando bom testemunho? A luz de Cristo está refletindo para que o ímpio veja um brilho diferente? Nós somos chamados povo de Deus. A gente vive como tal? O Senhor teria todos os motivos para romper definitivamente com Israel. Tinha ou não tinha? Tinha motivo de sobra. Traiu, foi adorar Baal. Poderia abandoná-lo e deixá-lo à própria sorte, mas em razão do seu grande amor, ele não consegue. Ele não consegue. Continuando, para nós terminarmos, o verso 23 do capítulo 2 de Oséias, que é a promessa de reconciliação, a promessa de perdão por parte de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus. Aí o verso 23 diz assim: eu os semearei na terra para a minha própria pessoa, e terei misericórdia de quem dominei, Lo-Ruama, não amada, e afirmarei aquele chamado, não meu povo, sim, tu és meu povo. Ó, lá atrás Deus falou o quê? Tu não é mais meu povo, não. Agora ele já está dizendo aqui, tu és meu povo. Por quê? Por causa do amor.
da misericórdia, da compaixão de Deus, que ele não consegue. Aí ele já está falando. E ele responderá, sim, Elohim, tu és meu Deus. Aí, a coisa bacana aqui é que quando o povo de Israel saiu do Egito, aí chamava Deus de meu Senhor. Meu Senhor. Mas devido a Deus ter atraído, levado para o deserto, feito o que fez, para falar a sós, né, para transformar aquele coração, aí o povo de Deus reconhece a bondade de Deus em sua vida, as maravilhas de Deus em sua vida, aí muda a história. Não é mais meu Senhor, voltarei para o meu marido. Mudou. O texto fala, no capítulo fala, voltarei para o meu marido. Antes era Senhor, aí agora é marido. Porque nós somos a esposa, somos a noiva. E é assim que Deus faz. E aí, eu termino, né? Termino dizendo assim, assim é o verdadeiro amor de Deus. Ele não desiste. Deus não desiste de mim nem de você. Nós é que abandonamos, né? Esquecemos Deus. A gente tem uma facilidade de esquecer de Deus, que é uma coisa tremenda. Não sei onde a gente aprendeu isso, não. Mas que facilidade que a gente tem de esquecer de Deus. Ele não desiste. Mesmo quando traímos, ele permanece fiel. Permanece fiel. Por mais que tenhamos destruído a vida, o Senhor nos procura e nos chama para nos restaurar no vale de Jacó. Então, o meu desejo é que nenhum de nós venha se perder. O meu desejo é que a gente venha reconhecer que a gente não precisa ir lá fora buscar nada. A gente tem tudo. A gente tem a provisão de Deus, a gente tem a segurança de Deus, a gente tem o amor de Deus, a gente tem a fidelidade de Deus, a compaixão de Deus. A gente tem tudo de Deus. A gente não precisa ir buscar nada. Então, que o Espírito Santo de Deus continue sempre falando aos nossos corações para que a gente nunca esqueça disso. Nunca esqueça disso. E viva de uma forma digna, né? Como Deus merece, né? Toda honra, toda glória, todo louvor pertence a Deus e a mais ninguém. Que venhamos priorizar isso na nossa vida, para a honra e glória do Senhor. Eu pedi ao